como as gerações lidavam com as relações afetivas antigamente. Basicamente, em cada geração utilizávamos uma pílula, que era em consonante com o status quo da época. E nesse vídeo vamos explorar esse tema. Então, sem enrolação, vamos ao nosso mapa mental. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ian aqui. Hoje eu vou falar um assunto sobre gerações, de como as gerações vão interagindo com os relacionamentos afetivos, né? E aqui a gente tem uma foto, né, das gerações, os Baby Boomers, geração X, os Millennials e a geração Z. Aqui você tem os Baby Boomers, né, que é representado pela Blue Pill, que é o envolvimento romântico, casamento linear e duradouro. A geração X, representado pela Purple Pill, que são pessoas que tinham essa ideia de casamento duradouro, de longo prazo, mas acabaram sofrendo divórcios, traição, pela entrada das próprias mulheres no mercado de trabalho, né? E acabou acontecendo isso. Os Millennials, que é a faixa que eu tô, né? Muitos caras hoje, não é a grande maioria, já estão aderentes ao conteúdo, já estão em uma perspectiva que eles precisam entender mais sobre relacionamento, um sentimento assim que eles estão meio que perdidos, que eles não sabem o que está acontecendo. As pessoas millennials que ainda têm uma mentalidade Blue Pill, em poucos anos acredito que vão cada vez mais ser receptivo ao conteúdo, e a geração Z, que é mais representado pela Black Pill, né? E eu acredito que será o futuro. O futuro será Black Pill. Aí eu vou explicar ao decorrer do vídeo mais sobre isso. Então a gente tem aqui alguns dados, né, sobre os Baby Boomers, né, que eles são nascidos entre 1946 e 1964, ali um período pós-guerra, né, onde houve uma injeção bruta de dinheiro, né, a partir dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa, e um crescimento muito amplo da industrialização aqui no Brasil nessa época, né, onde deu bastante mercado de trabalho para homens, indústria, o desenvolvimento agrícola, que acabou sendo bastante vantajoso para homens, né, que conseguiu pessoas com 14, 15, 16 anos conseguiam ganhar um dinheiro, conseguiam comprar um terreno, conseguiam construir uma casa grande. Você tem a geração X, que é entre 1965 e 1980, que ele pegou o movimento feminista com a revolução sexual e outros movimentos que deu acesso à mulher ao mercado de trabalho, que acabou tendo aqueles problemas que eu falei no início do vídeo, de divórcio, traição. Você tem os Millennials, nascidos de 1981 a 1996, que eu me incluo aqui nessa faixa, que é a pior geração. Não que a gente é a pior geração, a gente é a geração que mais sofreu. Porque venderam um estilo de vida, venderam uma parada pra gente que a gente teria um certo acesso a ter uma casa, a ter uma família e tudo, e a gente não teve nada disso. Teve que trabalhar, estudar para dirigir um Uber, ou então para pilotar uma moto, para entrar no iFood, gerar renda através de alguma coisa meio que coaching, meio que internet, meio que essas coisas mirabolantes para ver se a gente ganha alguma coisa, algum dinheiro. Foi a pior geração. Você tem a geração Z, nascidos entre 1997 e 2010, que é essa geração mais de jovens, né? Tá inserido também no mundo Red Pill e Black Pill, mais conectada, que talvez tenha alguns influencers, ele já entra nesses problemas, né, que os millennials enfrentam, dificuldade de ter relação sexual, problema com aparência, rede social pocando, muitos problemas de entrar num estágio e conseguir um dinheiro. E a geração alfa, não vou falar porque eles são muito jovens, né, eles têm tipo 13, 14 anos, né? Então não tem como eu falar sobre uma pessoa que é adolescente, né? Talvez mais pra frente a gente vai ter mais dados para falar sobre eles. Então aqui a gente passou pelas gerações. Agora vamos para o que interessa, que é a relação delas com os relacionamentos, que é o foco do meu canal. Então você tem aqui como que seria, né? Então você tem aqui, eu falei no começo do canal, os boomers representados pela Blue Pill, a geração X pela Purple Pill, que eles já começam a sofrer consequências das decisões femininas e do comportamento, como traição, divórcio, pensão, alienação de filhos. Que você tem os millennials, né, que é a minha geração, que é totalmente red pillizada. Você vê
problemas parecidos com o da geração X, só que pior. Aí envolve alienação, muitas vezes traição, troca de namorado. É muito comum você ver um millennium, uma mulher millennium que namorou 10, 15 caras, que tem um passado já, que conheceu muitos caras alfas, né, alpha sheds, e que dividiram através do tempo, né? Quando você é nova, você curte com alguns caras, você evita o casamento porque você vai estudar, trabalhar, viajar, hobbies, e a partir dos 30 elas querem casar e querem esses caras da minha geração, né, que tá na faixa dos 25, 30, estabilizado, e isso red pillizou os homens, por isso que surgiu a red pill, por causa desse comportamento. Rapaziada, vocês têm que entender uma coisa, por que existiu o PUA? Por que o PUA não existia aqui nessa fase dos boomers? Por que o PUA não existia nessa fase? Porque o homem tinha muito poder de barganha em relação à mulher. A mulher não trabalhava, ela não tinha estímulos externos, porque a mãe dela preparava ela para ser esposa e não para trabalhar numa carpintaria, numa marcenaria, entendeu? Era serviços pesados, não tinha tecnologia, não tinha rede social, e a hipergamia dela era silenciada. Então o homem tinha muito poder de barganha. Então, para a mulher ser esposa e ser mãe de família, era praticamente a única coisa que trazia um certo sentido para a mulher. Então o homem, ele meio que tinha relacionamentos estáveis, e muitos deles trocavam essas mulheres por meninas mais novas, os mais destacados. Tecnologia libertou as mulheres, rede social, pílula anticoncepcional, a entrada no mercado de trabalho. Pessoas da geração X começou a sofrer esse problema, que é a sua mulher trabalhar em um ambiente que tem homens destacados, chefe, colega de trabalho. E como o ambiente de trabalho ele é altamente erotizável, porque a hipergamia começa assim impulsionada. Porque, vou dar um exemplo, a mulher ela vai, se arruma pra trabalhar, ela chega lá e ela tem que lidar com o supervisor dela. Muitas vezes um cara galinha, muitas vezes um cara que começa a chavecar ela, muitas vezes ela começa a balançar no relacionamento e ela começa a olhar pro lado. Foi isso que redpilizou os homens, né? E outra coisa também que redpilizou os homens foi a dificuldade de conseguir uma mina atraente. Entendeu? Porque como nessa fase as redes sociais começou a entrar, ela começou a exercer suas opções, a exercitar suas opções por rede social, por ambiente de trabalho, por amizade tipo MSN, Orkut, essas coisas, a gente teve que se adaptar através do quê? Através do PUA. Ela tem muito acesso a homens, mas como eu sei apertar certos gatilhos de rejeição, não é aquilo que o PUA tem? O PUA tem aquela pegada de abertura, conforto, o que eu faço agora? Conversa infinita, ele tem essas paradas, por quê? Porque as coisas começaram a ficar difíceis. Então, começaram a procurar soluções. E uma das soluções é o PUA. Através do PUA, se originou a Red Pill. A Red Pill, ela vem como uma resposta de homens que estavam perdendo acesso, ou estavam sendo trocados, ou então estavam sendo divorciados, ou então ele pegou mensagem, ele viu certos problemas que estavam acontecendo com ele através de fóruns lá nos Estados Unidos, como Sou Suave, que era o fórum do Rolo Tomassi. E basicamente ele foi o maior expoente da Red Pill, né? Você tem também caras como Alan Roger Curry, e no livro dele ele fala exatamente isso que eu tô falando. Você tinha caras que a mulher tinha experiência com o cara, esse cara não quis assumir ela, não tinha compatibilidade com ele, em termos, ele não tinha dinheiro, ele era um cara forgado, ele era um cara que já traiu ela, então ela descia pra casar. E esse cara que ele chamava, no livro ele chama de Kelvin, que é o cara que assume essa mulher, ele acaba pegando mensagem, ele vê um certo afastamento sexual dela e ele vai buscar resposta, entendeu? E dentro desses fóruns existia essas pessoas que conversavam sobre isso. A Red Pill surge daí, do PUA, né? Dessa parada de tanto o cara que tem dificuldade de pegar mulher e ver essa competitividade de você melhorar sua forma de abordar a mulher, de confiança, e também essa parte mais defensiva de como que você sinaliza red flags de mulher que foram viúvas de alfas ou então que fizeram date down. A Red Pill surge entre a geração X e a geração Millennium. Tanto que o Rolo Tomassi ele era um cara da geração X. O Alan Roger Curry é um cara da geração X, entendeu? Homens que se sentem desconfortáveis e está com dificuldade de se adaptar aos novos meios de relacionamento, que é
hipergamia desenfreada. Uma mulher média ter acesso a um cara nota 8 com dinheiro. Ela não tá conseguindo mais lidar com um homem médio. Um homem médio tá virando invisível, esses homens invisíveis estão entrando na comunidade para tentar se adaptar. Aí você tem a Black Pill, né? Que é representado mais pela geração Z. Tanto que os maiores expoentes da Black Pill, tipo o Witchwave, os Tails, são jovens. São pessoas jovens. E aí piorou a situação, cara, porque você não consegue mais lidar com as mulheres através de game, de confiança, que era possível na geração X. Até com os millennials, você conseguia na vida real, numa matinê, numa baladinha, lidar com essas mulheres mais bonitas através do converseiro, do chaveco, né? Hoje praticamente tá impossível, porque a mulher tá indo no rolê com o celular na mão, com várias coisas na cabeça, ou porque comprou uma roupa nova, ou porque ela quer dançar com as amigas, ou porque ela quer postar fotos nas redes sociais, porque geralmente ela já tem um cara que ela já tá lidando sexualmente. Ela não tá lá pra encontrar. Tô falando das meninas jovens, geração Z, não as mulheres 30 a mais. Essas daí estão esperando ser abordadas assim. Então, a gente passou aqui pela explicação das pílulas, né? Aqui eu vou falar sobre os mindsets das gerações, né? Aqui estão os boomers, a religião e moralidade forte, né? Praticamente, para uma mulher boomer, ela separar, ela era descomungada da igreja, ela era desquitada. Existia um peso social pela separação. A mulher boomer não separa, rapaziada. Geralmente ela é traída e muitas vezes, igual aconteceu com a minha tia, ela ficava dentro da casa, era o cara que saía, entendeu? Tipo, meu tio acabou tendo outra família, que era comum, isso daí, porque o homem tinha muito poder de barganha, como eu expliquei. Ele era o dono da casa, ele era o dono do dinheiro, e não existia essas leis que ajudavam a mulher e nem trabalho para ela conseguir sair. Então a moralidade e a religiosidade era entranhada na mulher boomer. Você pode ver isso daí na sua avó ou numa tia que você tem mais velha. Um período de estabilidade financeira. Muitos boomers, eles conseguiam comprar casa, tipo, por 9 mil eles compravam terreno. 5 mil eles compravam terreno. Muitos boomers falam que as pessoas passavam oferecendo trabalho pra você, né? Na época da industrialização, né? Se eu não me engano, na época do Getúlio ali, que ele abriu pra indústria automobilística, que veio todas essas empresas, né? Pra cá. E é muito representado por essas casas grandes aqui, ó. Eles compravam, eles tinham família nessas casas grandes do interior. Os boomers são representados por ter muito patrimônio imóvel. Muito boomer tem muito imóvel. Você vê essas casas grandes, em bairros assim melhores, você vê que a maioria, os donos... O dinheiro tá com os boomers, porque eles pegaram essa fase da pujança financeira, né? Da industrialização. Eles pegaram uma fase antes da mudanças feministas, né? Da década de 60, né? Que é essa parada da revolução sexual. Geralmente a mulher cuidava da casa, ele vinha do trabalho. Era uma parada bem blue pill, rapaziada. O homem chegava do trabalho, pegava o jornal, a mulher preparava a comida. Não é que ela não queria ficar com o vizinho dela, não é que ela não tinha tesão por outros caras, tipo o cara da feira, o cara que ela ia numa mercearia que ela ia comprar, que antigamente era comum. Não é que ela não tinha essa vontade, mas a hipergamia era bem silenciada, era bem blue pill, representado por romantismo. As mulheres, elas se vestiam de forma a não mostrar o corpo, não tinha essa hiper-erotização das mulheres, né? Aqui, como eu falei, período industrial, a pujança social, né? Que as empresas vieram para o Brasil investiu em infraestrutura, em estrada, e isso deu muito emprego para os homens jovens, né? Que ele conseguia ter salários tipo de 5, 6 mil. Muitos chegavam no final da carreira, assim, trabalhando numa metalúrgica, ganhava 15 pau. Sem estudar, sem fazer curso, nada. Meu pai era um exemplo disso. Meu pai, ele trabalhava numa gráfica, nunca fez curso para entrar numa gráfica. E aprendeu lá a mexer nos maquinários. E você tem os relacionamentos estáveis de duradouro, né? Como eu falei. Né? Não tinha... a vida era bem linear. Você já sabia que você ia conseguir ter uma família e ter um salário legal. Muitos trabalhavam até junto com os pais. O pai tinha uma marcenaria, ele trabalhava, era ajudante, ganhava um bom dinheiro. Não tinha essa abundância de lojas, existia essas coisas do bairro ali, o chaveiro do bairro, o cara que coloca o pedreiro do bairro, o eletricista do bairro. Não tinha essa quantidade de oferta que online tem, né? Então era muito mais duradouro e linear a vida. Os boomers, eles pegaram a melhor fase. Eles destruíram, né, a melhor fase.
Então aqui foram os boomers, agora vamos para a geração X. A geração X, elas também são religiosas, mas eu considero que elas são mais religiosas não pela religião católica, e sim pela entrada do movimento evangélico, né? Dessa parada de que o movimento evangélico tem de você progredir através de coisas materiais. Porque como a vida começou a piorar desde a geração X, competitividade no emprego, divórcio, perca de emprego, então a religião evangélica ela oferece uma saída, uma espécie de barganha. Se eu tenho fé, as coisas têm que acontecer na minha vida. Deus tem que abrir uma porta de emprego. E às vezes acaba até abrindo, porque o pastor conhece alguém que conhece outra pessoa que tem um emprego. As pessoas viam o movimento evangélico como uma parada de salvação econômica, salvação de certos vícios, salvação do seu casamento. A salvação viria não pela política e não pelo capitalismo, mas sim pelo movimento evangélico. Por isso que cresceu gigantescamente na geração X. Aí você posso colocar expoentes como Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares. Veio tudo dessa geração, né? Estabilidade financeira e divórcios. Você tinha muito nessa parte por causa da diminuição da renda, né? Que a desindustrialização causou. As pessoas começaram a perder o emprego, os maridos perdiam o emprego, as mulheres tinham acesso ao mercado de trabalho. Então era muito comum a mulher fazer essa troca, né? Meu marido ele não tá ganhando bem, eu tô sustentando a casa. Geralmente na geração X acontecia muito isso. Outra coisa que também é uma parada meio que consolidada na geração X é a parada do sossegar. O que seria essa parada do sossegar? Os shads da geração X, ele tem muito isso, que no final ele tem que ter alguém e formar uma família, né? E vem muito dessa criação boomer do conservadorismo, desse relacionamento que tem que dar certo. Então muitos shads eles tinham abundância, né? Porque ele ficava com uma menina no trabalho, as mulheres já estavam começando a sair sozinhas, já estavam começando a casar mais tarde, então ele aproveitou, né? Mas só que ele tem essa coisa meio intrínseca é só você perguntar pra um cara que tem 40 e poucos anos que não casou, ele tem essa parada de sossegar. Não, tem que sossegar, tem que arrumar alguém. E muitos tiveram até esses relacionamentos mais duradouros e deram certo. Por exemplo, meu irmão é da geração X e ele tá casado com a esposa dele até hoje, né? Mas teve muito divórcio também. E ele vai pegar todas essas leis ferradas que muitos millennials olham pra isso e meio que tem uma recua. Assim, cara, talvez casamento e filho seja uma péssima ideia. Que é aí a entrada da Red Pill. Enquanto a geração X é representada pela Purple Pill, que é essa parada que eu falei, do sossegar, de ter alguém, a geração Millennial é mais representada pela Red Pill. E é uma parada que já está consolidada. Existe um sentimento entre nós homens que é uma parada assim que muitos Blue Pill, ele tem essa sensação, só que ele ainda não conhece o conteúdo, mas em algum momento ele vai perceber através de algum cara da Red Pill que viraliza, como Renato 38, ou então algum expoente da nossa comunidade, que lá fora, Andrew Tate, que é essa parada de que a mulher, ela fica curtindo carreira e depois com 30 ela quer ficar com a gente, só que ela tá tomando remédio, muitas vezes tá acima do peso, às vezes com filho, não sei se era isso que eu quero. Cara, eu não quero isso, sabe? E você vê alguém que está falando sobre isso, sobre esses problemas, e você se identifica e você meio que se redpiliza. Ou então um cara divorciado que tomou um divórcio, se lascou, e ele vê uma teoria amiguital ali, ele se identifica. Então a geração Y ou Millennial, elas são mais redpilizadas. Até o Blue Pill, rapaziada, ele sabe isso. Ele conversa com o amigo dele, ele vê que a mina dele tá tirando o sexo, ele vê que a mina dele trocou ele, e ele fica mal. E aos poucos, dependendo de qual produtor de conteúdo ele cai, ele acaba se redpilizando, entendeu? Que é uma parada meio que da geração Millennials, que tem uma religiosidade média, tipo um católico ali, não praticante. Ele vê o crescimento dos evangélicos, mas esse cara, ele é mais representado por assim, tipo, eu usei droga, aí eu vou pra igreja, eu paro de usar droga, depois passa um tempo, eu volto a usar droga. Por que eu falo isso, rapaziada? Porque quantas igrejas evangélicas você vê
na sua rua, você vê aí no seu bairro, tem um monte, né? Tem um monte. As mesmas pessoas que vão para a igreja evangélica, elas transam no sábado e vão para a igreja evangélica no domingo. Elas são híbridas, elas fazem coisas do mundo, coisas da igreja, entendeu? O mesmo cara que cheira cocaína na sexta-feira, ele vai para a igreja no domingo. Eles são híbridos. Por isso que você não tem um sentimento de melhora, porque se tem tanta igreja evangélica e as pessoas têm uma conscientização maior em relação de droga e de relacionamento, por que tá tão ruim? Se tem tantas essas igrejas, né? Por que está ruim ainda? Porque as pessoas são híbridas. A mesma mulher que é GP, ela também é evangélica, entendeu? Ela também vai no Bola de Neve numa quinta-feira aqui em São Paulo e enche essas igrejas, entendeu? Elas são híbridas. Elas fazem coisas erradas e certas. Geralmente as pessoas são assim. Elas não são igual às pessoas que eram boomers, né? Que ela era conservadoras mesmo. As pessoas eram muito mais conservadoras. Essa parada de ter tatuagem, fumar maconha, era uma aberração naquela época. As pessoas hoje, eu acredito que ela tem esse golpe religioso. Quando ela perde o emprego, ela vai pra igreja. Quando ela consegue, ela sai. Entendeu? Eu vejo muito isso. A mulher, ela curte, ela faz as coisas, mas quando ela tá com 31, 32, ela vai pra igreja, né? Aí você tem outra coisa também que tem a ver também com esse movimento da religião, que é o aumento expressivo dos coaches, né? Muito coach, porque acontece o seguinte, como você não consegue ter sua casa, você não consegue ter um bom emprego, então o que falta? Se a religião também não entrega, eu vou para a igreja, eu fico um pouco, eu saio, também não me entregou, eu não consigo crescer em termos de mobilidade social. Então o que falta? Falta é você destravar sua mente e você ter um mindset, que é aí que entra o coach. O Pablo Marçal, esses gurus aí de alta performance, na verdade ele é uma resposta virtual. Ele é uma resposta através de curso, através de mentorias, através de palestras. É uma resposta virtual ou até presencial para um problema psicológico. Qual que é o problema psicológico? Eu tô travado, eu tenho que destravar. Porque assim, rapaziada, esses caras que eles têm uma capacidade acima da média de persuasão, eles são o quê? Eles são vendedores. Eles ganham dinheiro vendendo alguns cursos e esses cursos eles te ensinam a destravar a sua mente. A sua vida tá ruim, você tá com problema com a sua família, você tá com problema de ganhar dinheiro, você tá com problema que você não reforma a sua casa, é porque você tá travado. Então se você destravar, você tiver um mindset, esses códigos, essas paradas, isso daí entra no seu emocional e você fica motivado para ir procurar um emprego e você talvez empreender, então esses caras te motivam e você tem eles como grandes gurus hoje da sociedade. Então eu tô vendo uma mudança de perspectiva. As pessoas estão saindo da religião para escorar nesses coaches, porque os millennials, eles não são tão religiosos, são aquela pessoa que eu te falei, tá ligado? Ele cheirou a cocaína na sexta e foram pra religião no domingo, pra dar uma amenizada, mas na verdade eles estão colados muito nessa parada de soluções fáceis, através de coaching, através de aposta. Coloca aí o PIB, o aumento do PIB brasileiro nessas casas de apostas e em jogos de perde-perde, como Tigrinho e tal. Um aumento, rapaziada, aumentou muito. Por que aumentou muito? Porque as pessoas estão procurando essas soluções fáceis para garantir a sua sobrevivência. E é uma parada que através da depreciação do trabalho, da desvalorização da mão de obra masculina, você busca soluções. Essas soluções podem vir do movimento evangélico, e vem crescendo, através de coaches e através da política. Como? Minha vida vai melhorar se eu votar em tais candidatos, que esses candidatos representam certas pautas que eu concordo, e através disso a vida vai melhorar e acaba não melhorando. O Millennium, ele é uma geração perdida porque venderam para ele tais coisas que a Red Pill desconstrói. Você tem um choque de realidade e esse choque de realidade faz com que você veja o mundo talvez mais seco. Não sei, rapaziada. Talvez o Red Pill não tenha esse brilho que as outras gerações passadas tinha de ganhar dinheiro, constituir família e ter uma vida. Talvez o Red Pill ele tá mais preocupado ali com o micro, em ter o salário dele, comprar as coisas dele, fazer o hobby dele e ter um pouco de sexo casual. Não sei se o cara quer casar, formar família. Alguns querem. Então eu percebo isso. Aí você tem aqui, eu falei, uma geração perdida que está procurando coaches, destravamentos, códigos, destravar códigos mentais para conseguir ter
talvez esperança, uma certa motivação para ele continuar, né? Continuar empreendendo, porque continuar vendendo, continuar indo trabalhar, talvez os coaches e a política é uma resposta psicológica para um problema real de precarização do trabalho e a falta de grana e do subemprego. Aí você tem a instabilidade financeira que eu falei, subemprego e divórcio, mudanças radicais consolidadas, o feminismo está consolidado, não tem volta, as leis só vão piorar, o comportamento só vai piorar. As mulheres carreiristas, elas vão focar em carreira, vão ficar com sheds, vão sair, vão curtir e lá na frente talvez elas vão querer casar, talvez elas vão fazer um date down, vão querer um prêmio de consolação. Aumento da traição total, aumento do monkey branch, é o que a gente tá vendo, é o que a Red Pill fala todo dia, cara. Aqui não vou falar muito. Desindustrialização, já falei, precarização do trabalho, polarização política. Se o Pablo Marçal for eleito, que eu acredito que vai ser, o cara é megalomaníaco, ele não tem como brecar esse cara. Não existe, a não ser que você consiga, pela justiça, brecar a candidatura dele. Na minha visão, ele vai ganhar. Se não brecar a candidatura dele, ele vai ganhar. Que ele mexe no status quo político. Ele é como se fosse o Bolsonaro, não tem volta. Na minha visão, esses coaches, cara, esses caras persuasivos, que não tá nem aí pra elite, em sentar em grandes mesas. Ele é a grande mesa. É ele por ele. É ele e as pessoas que tocam as redes sociais dele. O impulsionamento dele é absurdo, cara. O cara consegue 53 milhões de visualizações. Ele é um clown, rapaziada. Ele é um clown. E parece que a nossa geração, principalmente do espectro à direita, gosta desse tipo de cara, né? O cara tem 200 milhões de patrimônio vendendo curso. Então, praticamente as pessoas veem os cursos dele e essa parada de destravamento como uma resposta para soluções das suas vidas, né? Relacionamentos líquidos, divórcios em massas e leis preocupantes contra os homens. Isso daqui não vai mudar, é um processo histórico, não tem volta. Se adaptar e ver o que é melhor pra gente. Não tô dizendo que você vai casar e vai tomar um divórcio e vai tomar uma alienação e vai perder tudo. Não. Você tem os meios de se conter sobre isso, mas é o que vem acontecendo. Red Pill, feminismo, essa parada de coaching, essa parada de rede social, isso aí tá consolidado, você não vai voltar pra trás. Não tem como brecar as redes sociais, rapaziada. Aqui temos a geração Z. Você tem uma razoável volta à religiosidade, né? Que também considero por causa do movimento evangélico, porque ele estabelece ali um senso de comunidade e essas pessoas fazem coisas no final de semana, esses jovens, né? Ah, e tem a célula, aí tem o retiro, aí tem não sei o quê. Ela traz uma certa sociabilidade pro jovem. Por quê? Porque eles não conseguem emprego, eles não conseguem entrar no estágio. O jovem tá preocupado em ganhar dinheiro, em entrar no estágio e conseguir uma minazinha. Não consegue transar com minas mais atraentes, por isso a Black Pill é importante. Porque esses caras, eles não fazem looks maxing, eles querem essas minas da escola dele, pra alguns que entrou na faculdade. Eles têm vontade, eles não conseguem. Eles têm que descer muito nível, muitos já são incels. O incel vai crescer muito no Brasil, porque eles não estão conseguindo ter habilidades sociais. Então muitos veem o conteúdo Black Pill como, cara, em vez de acreditar em coaching, em religião, eu vou aqui melhorar a aparência, tentar evoluir nesse termo estético pra conseguir. E é o que o Tio Effels fala e eu concordo com ele. O futuro é Black Pill. Agora sim, porque o Brasil é um país muito pobre e muitas mulheres vão descer o nível, ficar com um cara menos atraente por causa da grana, eu acredito. Mas no futuro não. No futuro eu acredito que as mulheres que estão ganhando bem e têm uma certa atratividade não vai querer descer o nível por causa das redes sociais, amigos, que muitos produtores de conteúdo falavam. Ela não vai estar disposta a descer muito o nível. Só se o cara for milionário, que vai ser uma pequena parcela. Aí você tem aqui a revolução digital com IAs, que muitos vão ter que se adaptar à nova forma de trabalho, né? Redes sociais, aonde está o dinheiro, né? O dinheiro está na internet. Muitos da geração Z vai ter que aprender essas novas profissões, né? Instabilidade financeira, subemprego, que vem desde a geração X, isso não muda. A gente está sobre extrema instabilidade. Mudanças radicais feministas consolidadas, mulheres carreiristas e redes sociais alterando as relações, igualzinho da geração X, só que aqui há uma migração da Red Pill para Black Pill. Você vai ver, muitos da Red Pill ainda acreditam no game. Os caras da Black Pill não acreditam muito, como eu não. Eu não acredito que você consegue, uma mina que tem 2% de atração com um converseiro, você consegue mudar isso. Eu acredito mais se você tem um sinal da mina e você conseguir ter uma conversa legal. Agora, você mudar isso, igual muitos acreditam, que através de confiança e de papo você consegue alterar isso, porque as mulheres ficam com caras melhores, elas têm opção.
Você tem que escolher o caminho do meio, rapaziada. Nem tanto a Black Pill radical, que se você não tiver six-pack e cantar o chute e jawline definida, você não vai conseguir ninguém. Não nessa parte da Black Pill. E também não que com confiança e dinheiro você vai conseguir tudo, mesmo se você for gordinho. Você tem que estar no meio ali, rapaziada. Você tem que ser mais mente aberta. Relacionamentos líquidos vai continuar, divórcios em massas vai continuar, esses nichos do Pretty Boy, do Zé Droguinha, vendo, cara, é quem está se dando bem com o sexo oposto a esse perfil de homem, Zé Droguinha, Pretty Boys e chats. Ou eu entro nessa mecânica, ou eu tento melhorar minha aparência. O homem, ele acha que ele vai ganhar muito dinheiro e vai ficar com a menina que ele quiser. Os jovens já estão aprendendo, mano, eu vou melhorar a aparência, eu vou fazer academia, eu vou tentar aqui me cuidar, skincare. E eu vou tentar jogar o jogo nessa forma, onde a mulher tem um certo interesse por mim, entendeu? Então esse é o vídeo de hoje, como as pílulas interagem com as gerações. E resumindo, é uma migração total da Blue Pill para a Black Pill, que será o futuro. Isso você vê essas barbearias gourmets, você vê o aumento do implante capilar, você vê aumento de produtos estéticos masculinos. Os homens estão se cuidando mais, muitos já entenderam que para você conseguir uma menina de certo nível de atratividade, você também tem que ter um certo nível de atratividade. Não dá para contar que você vai ganhar bem. Muitos caras não vão. Então a única saída mesmo parece que é a Black Pill para a geração Z. Porque a Red Pill aqui no Brasil, ela é muito defensiva, cara. Nessa parte de leis, de comportamento e tal, ela fica batendo muito nessa tecla. Eu acredito que você precisa ser mais ofensivo. Você precisa lidar com a mulher. Se você quiser ter relação sexual, você vai ter que lidar. Você vai ter que validar. Não tem como você ser tão defensivo e ainda conseguir mulher. Que você tem que ser um mangina pra conseguir ficar com uma mina. Mas você tem que entender o jogo. Através da Red Pill você entende o jogo. Através da Black Pill você melhora a sua aparência. Você tem vídeo sobre isso. Você sabe qual que é os nichos. Você tem um arcabouço aí de tudo de teoria. Mas você tem que ir pra prática, rapaziada. Vocês têm que sair de casa, vocês têm que ir pra rolê, vocês têm que saber manejar seu Tinder, seu Instagram, vocês têm que postar status se vocês quiserem ainda se relacionar com mulher, que é o que eu quero. Eu namoro. Como que eu consegui ficar com a minha mina? Ela emitiu o sinal de escolha. Por que ela emitiu o sinal de escolha? Porque eu fiz certas coisas que me deu uma certa vantagem competitiva em termos de aparência, que as mulheres ainda têm um certo tipo de atração por mim. E eu não sou rico, rapaziada, eu tenho um Fox. Entendeu, rapaziada? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu, abraços. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.